Boa noite, Shabbat Shalom, Shalom Aleichem, Beshem Yeshua HaMashiach. Ou seja, vocês tenham um sábado de plenitude, que a paz de Deus, em nome de Jesus, esteja com vocês. Amém. Bom, antes de eu começar aqui, primeira vez que a gente vai estar abordando em específico o livro de Apocalipse, tá? Que é uma coisa que o pessoal tem pedido bastante, que é para que a gente abordasse o livro de Apocalipse e a carta aos Hebreus, né? Hoje a gente vai falar das 7 igrejas da Ásia Menor, né, que são os 3 primeiros capítulos de Apocalipse, mas, né, conforme a gente for sentindo que Deus tem a palavra em específico, a gente vai abordar, né, Apocalipse e também a carta aos Hebreus, né? Mas assim, não no nosso tempo e também não de qualquer jeito, né? Então assim, não podemos prometer ainda, vai ser em dezembro, vai ser em janeiro, a gente não sabe, mas podem ficar tranquilos que a gente vai abordar isso sim. Então hoje a gente já vai começar falando um pouco de Apocalipse, tá? Das 7 igrejas. Bom, o que acontece? Jesus morreu, ao 3º dia ressuscitou e depois de 40 dias subiu aos céus, o livro de Atos, né, vai contar ali nos seus quase 30 capítulos, né, 28 capítulos, o que aconteceu na comunidade dos cristãos, né? Então assim, vai contar a história de Paulo, vai contar a história de Pedro, vai contar, né, as travessias que eles fizeram para outros territórios e tal. E aí acontece que depois, entre as cartas de Paulo e o livro de Atos e a carta de Pedro, a carta de Tiago, quem ficou por último? Depois do ano 70, foi a destruição do Templo de Jerusalém, o único que a tradição relata foi o apóstolo João, né? João, o discípulo amado, João o evangelista. E numa dessas dificuldades, numa dessas, né, provações, onde ele estava preso na ilha de Patmos, ele recebe uma revelação. Então, o livro de Apocalipse, né, Apocalipse ali no grego é algo como revelação, ele é uma revelação não de João, mas ele é uma revelação de Jesus para João, para transmitir aos outros. Então Deus deu uma revelação para Jesus, que por sua vez revelou para João, que nos revelou. Então algumas vezes você vê alguns líderes falar que a revelação de João não é a revelação de João. Basta e apenas basta o primeiro versículo para explicar que não é. Mas já fazendo esse adendo, vamos ler os 3 primeiros capítulos. Bom, preparados? Vamos embarcar nessa viagem aí, falando das 7 igrejas. João começa escrevendo assim, ó, Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Diz lá: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessas profecias e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João às 7 igrejas que estão na Ásia, né, na Ásia Menor. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, assim, esses primeiros 6 versículos são quase que comuns nos escritos antigos. São o seguinte: eles têm quem está remetendo, boa noite, quem está remetendo a carta, o
destinatário, né? Uma saudação, né? Uma, de repente, exortação, uma palavra de conselho e um fechamento, que é geralmente que Deus nos sustentou com a sua graça, com a sua paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então essa é uma estrutura bem comum das cartas da antiguidade, né? Daquele período, né? Do primeiro século. Bom, essas 7 igrejas que vão receber essas cartas, elas são 7 igrejas, e aí vocês vão saber quais são as 7 igrejas, porque a gente vai ler os 3 primeiros capítulos, mas essas 7 igrejas, elas se encontravam na Ásia Menor, né? E essas 7 igrejas, os escritos do século II foram provar, João escrevendo aqui entre o ano 70 e poucos e o ano 90, não se sabe ao certo, vai se provar que essas 7 igrejas, elas mantiveram a chama do Evangelho da Verdade, segundo Cristo e os seus discípulos, acesa, né, personificadas, né, como Policarpo de Esmirna, Epáfras, outros, né, que receberam os escritos de João e outros discípulos e mantiveram fiéis ao dito Antigo Testamento e ao Novo Testamento, que eles entenderam que era uma coisa só, assim como nós entendemos. A própria carta de Policarpo aos Filipenses, que não se conta na Bíblia, mas é um escrito fiel e verdadeiro de Policarpo, vai citar, entre citações diretas e indiretas, todos os livros do dito Novo Testamento, mais de 100 anos, 130 anos antes deles, da igreja primitiva, canonizar esses livros, né? Tornar a ordem, vamos dizer assim, sagrada, tá? E mostra toda a observância deles. Então João está escrevendo para esse pessoal. Até no versículo 6 fala de reis e sacerdotes, no mesmo entendimento da carta aos Hebreus. Bom, continuando a partir do 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aqui João citando Zacarias 12, tá? E diz lá, quem está falando é Jesus e João escrevendo. Eu sou o Alfa e o Ômega, né? O Aleph e o Tav, né? A primeira letra e a última, tanto do alfabeto grego quanto do alfabeto hebraico. O princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha, chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Ele foi mandado para lá como um castigo, que o imperador romano o afligiu. Então, assim, o imperador, provavelmente Nero, mandou Nero e outros imperadores também, teve Calígula antes, depois Nero, Vespasiano, todos os imperadores ali que tiveram nessa época, até lá Adriano no segundo século, foram terríveis. Então, o que acontece? Reza a tradição cristã que João foi envenenado e não morreu. E ao não morrer, eles falaram, deixa esse cara para lá, joga ele numa ilha. E a ilha era uma prisão. Tem um filme que se chama Papillon, e esse filme chamado Papillon, ele vai descrever muito fielmente o que seria mais ou menos uma prisão numa ilha. O cara ficava ilhado, né? E ao ficar ilhado, sem ter como sair dali, ele estava preso. Era o castigo dele. Ele ia ficar o resto da vida dele ali e ia morrer na ilha, né? Não precisava muitas vezes nem de guardas lá, porque guardas para guardar o quê? Não tinha como fugir. Então, essa era a situação que se encontrava João. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz,
como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o derradeiro, e o que vês, escreve-o num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e Laodiceia. São essas 7 igrejas. 12. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Então vou imaginando. E os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a de muitas águas. Então assim, João teve essa visão. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Essa descrição ele está fazendo do próprio Jesus, e é uma descrição que ele viu na visão bem simbólica, né? Ele vai dizer dos 7 castiçais, das 7 estrelas, que eram, né, que a aparência dele era reluzente, os olhos dele brilhavam como fogo, enfim. As 7 castiçais, bem como as 7, né, estrelas, são justamente as 7 igrejas, né? Porque é como se assim, são 7 igrejas, são 7 castiçais, são 7 estrelas, 7, 7, 7. O 7 bíblico não é numerologia, gematria, nada disso. É só um entendimento do judeu que o 7 ele é um número de alinhamento, de perfeição. Não tem nada a ver com numerologia, com astrologia e um monte de coisa que o pessoal quer ligar, cabala. Não tem nada a ver com o que o João está falando, apenas ligando números conhecidos tanto dos judeus quanto dos gentios crentes, né, que receberam a pregação do Evangelho. Então assim, números 7, 10, 12, 70, números de plenitude, né, de perfeição. Isso é normal, não tinha nada de numerologia, tá? E continua assim, no versículo 17. Eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, não morto, mas como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Terceira vez que fala isso, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou, vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno, né? Escreve as coisas que tem visto, e as que são e as que depois dessa hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, ele mesmo explica que os anjos podem ser tanto os líderes, os guias, os mensageiros, né? Que a palavra tanto a palavra no hebraico malach quer dizer tanto mensageiro quanto anjo. Então pode ser assim, que ele escrevendo no entendimento judaico, ele estivesse escrevendo aos mensageiros, ou seja, aos líderes das 7 igrejas. Como pode também ser, né, a simbologia dos 7 anjos, ou seja, 7 anjos protetores. Como no livro de Daniel vai falar do anjo de Judá, que lutou com o anjo da Pérsia e tal. Pode ser o anjo da proteção daqueles locais, tá? Mas
fica assim, algo entre uma coisa e outra, que não muda o sentido. E os 7 castiçais são as 7 igrejas, as 7 eclésias, né? As igrejas, a assembleia de gente, as pessoas que ali comungavam de Cristo. Por que 7 castiçais? O castiçal, né, o candelabro, o menorá, é símbolo do quê? De santidade, porque ela se encontrava no lugar santo, no templo. Então tinha o lugar profano, que era o lugar profano, o lugar comum, o lugar longe da santidade de Deus. O lugar que são os átrios em volta do templo. E dentro das portas para dentro, no inner, como assim, no português vamos dizer, no centro ou no mais profundo do templo, havia 2 espaços, o santo e o santo dos santos, o lugar santíssimo. O candelabro, assim como a mesa dos pães da proposição, ficavam no lugar santo, antes da cortina. E depois da cortina, que era o lugar santíssimo, ficava a arca, né, protegida pelos querubins, né, que tinha o propiciatório na arca, enfim, dentro as tábuas da lei, né, dos 10 mandamentos. Então o candelabro, ele é um símbolo muito forte de pureza, de santidade. Então João, ele considerava essas igrejas, essas 7 igrejas que a gente leu, né, como igrejas puras, né, igrejas que estavam imaculadas, apesar de ter problemas, né? São elas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, por isso, capítulo 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Anjo, ou mensageiro, líder, ou o anjo mesmo. Isso diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não os são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te. Pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencer, dar-lhe-eis a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então vocês vão perceber um padrão. Ele vai endereçar a carta aos anjos das 7 igrejas, vai falar qual que é a realidade do momento dessas 7 igrejas e vai apontar os contras e os a favores, né? O que é contra e o que é a favor, e vai depois, num terceiro momento, colocar uma promessa, que é aqueles que são fiéis. Bom, lembrando assim, que ele já começa pela carta de Éfeso, pelo seguinte: Éfeso era um centro cultural multiétnico, ou seja, passava por ali gente para fazer comércio no mundo inteiro, mundo conhecido da época. E Éfeso tinha uma grande população. E Éfeso tinha uma comunidade judaica não crente, tinha uma comunidade judaica crente, tinha uma comunidade forte de gentios, né, que creram, né, ex-pagãos, não judeus que creram. E ali, João tinha preponderância,
João, os efésios, eles conheciam João, porque João tinha passado por ali. E Paulo também, nosso querido apóstolo Paulo, passou por ali, ficou alguns anos ali. Então, Éfeso era uma igreja que tinha recebido, desde o começo, os ensinamentos puros e imaculados dos discípulos. Só que, no decorrer da comunhão e da convivência da vida cristã, havia alguns defeitos. O que havia? Havia alguns apóstolos que entraram ali, e ali depois ele vai dizer que eram os nicolaítas. Nicolaítas era como se fosse uma seita, que tinha uma série de dogmas contrários à vontade dos discípulos. E aí, esses falsos mestres, esses falsos apóstolos, começaram a pregar coisas impuras, coisas vãs, como muitos deles falavam que Jesus, ele não era verdadeiramente perfeito, ele tinha defeitos, né, trazendo o Messias uma face pecaminosa que não houve, e outros ensinos. E aí João, ele diz o seguinte, ele fala assim: o castiçal, né, o candelabro que vocês, Jesus promete que vai tirar, ou seja, a pureza e a santidade, se vocês não se arrependerem. Então está muito claro essa carta aos Efésios, como o próprio Paulo também já havia mandado uma carta, que no meio deles haviam falsos mestres. E ele, João, conhecia que eles gostavam da verdade e no começo andaram na verdade. E isso era um ponto positivo. Se eles se arrependessem, eles comeriam da árvore da vida. Vocês pegam as 7 promessas das cartas, vocês vão ver que como se formasse um quebra-cabeça. Que todas as promessas, são todas as promessas que nos estão prometidas e confiadas. Então percebam, as cartas, elas têm algo que é atemporal, ou seja, elas não só comunicam um corte no tempo para aquelas comunidades, como também nos dizem muito sobre vida cristã, como a gente deve e como a gente não deve guiar a nossa vida em Cristo Jesus. Então prestem atenção. Continuando. Versículo 8. Agora a carta é Esmirna. Esmirna tinha também uma forte comunidade, cristã. Inclusive Policarpo foi discípulo de João. Olha o jeito que ele endereça a Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, pode até ser que ele estava mandando até para Policarpo essa carta, quem sabe. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Então, o que ele está falando aqui? Que havia entre eles alguns que dizem que são judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Sinagoga e igreja é a mesma coisa. Sinagoga, eclésia, quer dizer ajuntamento de pessoas. Quem são esses judeus que não são judeus? O que acontece? Da mesma forma, o que Paulo está batendo em Romanos 2, que a gente já estudou aqui, ele está falando João. Paulo dizia assim: o circunciso, vocês sabem o que é o circunciso, né? Que tem o prepúcio cortado. Ele não é na carne
se ele praticar, Paulo vai falar em Romanos 2, as coisas contrárias à lei. A circuncisão dele se torna incircuncisão, porque não é na carne que o homem tem que se gloriar, é na circuncisão do coração, conforme Deuteronômio 10:16 e Jeremias 4:4. Esse era o entendimento de Paulo. E não é o judeu, ele quer dizer, aquele que é na carne, mas sim aquele que, mesmo que não for na carne, se praticar as coisas que estão segundo a lei em Cristo, como Paulo diz em Romanos 8:2, ele é judeu. O que isso quer dizer? Ele estava falando do entendimento dual entre o judeu, que é o símbolo de quem primeiro recebeu as promessas, o símbolo do povo eleito, do povo escolhido, separado, e dos gentios, os pagãos, que eram as trevas do mundo, né? E Isaías já falava aqui, né, que luz para os gentios e tal, que o Cristo seria luz para os gentios, o Messias. Então, assim, esses que diziam que eram judeus e não eram, tanto eram aqueles judaizantes que começaram a querer tornar na carne os gentios judeus, e não no espírito, e não no coração, como também eram aqueles que negaram a Cristo, criaram um assentamento de Satanás, né? Uma sinagoga de Satanás. Então, ele conhecia as obras da igreja de Esmirna, e é bem claro que essas obras, elas tinham valor, mas maculou-se algo e perderam o valor, mas que se eles persistirem nessa tribulação de 10 dias, não, 10 dias quer dizer assim, um curto período de tempo, que eles sobreviveriam. E a gente vai ver que despontou a igreja de Esmirna e se tornou uma das mais fiéis igrejas cristãs, que até o século IV há relatos de que eles se mantiveram fiéis à palavra de Cristo e dos apóstolos. Então, aí se mostrou que essa pequena tribulação não foi páreo para desfazer a igreja de Esmirna. Continuando. Agora Pérgamo, 2:12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem espada aguda de 2 fios. Né? Isso vai estar lá em Hebreus 4, né? A espada que corta, né, a própria palavra, em 2 gumes, né? Em 2 fios, ela corta dos 2 lados. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tem contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que cedem à doutrina dos nicolaítas, o qual eu odeio. Arrependa-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, essa igreja de Pérgamo, ela era uma cidade onde havia muitos templos pagãos. Por isso que ele diz que é a moradia, né, de Satanás, né, o trono de Satanás. O trono de Satanás pelo seguinte: Pérgamo era um ambiente profano, pagão, onde havia movimentação de gente para ir adorar os falsos ídolos. E nisso,
ele vai dizer duas palavras, de novo, os nicolaítas. Os nicolaítas é a seita símbolo do Apocalipse de profanices, de coisas contrárias à palavra. Então, toda vez que a nicolaíta vai dizer, está falando desse grupo que trouxe coisas contrárias à verdade, ou seja, trouxe a mentira para dentro da igreja. E aí, também, ele vai dizer que lá neles havia os que seguiam a doutrina de Balaão. Balaão foi aquele profeta contratado pelo Balaque, né, um rei que queria fazer guerra a Israel. E então quer dizer o seguinte, havia entre eles aqueles que estavam pregando a doutrina do tropeço pela prosperidade, ou seja, pessoas que ganhavam dinheiro. Se hoje esses falsos profetas aí fossem ser encaixados numa igreja, todos esses que ajuntam milhões e milhões em dinheiro, em riquezas, sendo que ninguém nunca ficou rico pelo evangelho, pelo contrário, só prisões, pobreza, fome, tristezas. Mas para a glória de Jesus, tudo isso se tornou em riqueza espiritual. Esses daí, do Valdomiros e Malafaias e Macedos e Soares, que estão por aí, falsos profetas, nicolaítas, se encaixariam forte e claramente na igreja de Pérgamo, que era onde o trono de Satanás estava colocado, que era onde eles vendiam as palavras, não as da verdade, não as de luz e as que, né, florescerão como um rio, mas as palavras da mentira, os frutos podres, pelos frutos os conhecerás. Mas a eles, assim como a igreja de Pérgamo, e a todas as igrejas e a todos os seres humanos, sempre foi dada o quê? A chance do arrependimento. E também, da mesma forma, foi para essa igreja. E ele vai dizer que o maná escondido e a pedra que quem recebe, só aquele que recebe sabe o nome, são promessas das coisas do mundo por vir, o Olam Rabá, né? O mundo por vir, o mundo depois que Jesus voltar. Essas mesmas promessas são feitas a gente, a nós. Continuando, a Tiatira, 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão. Eu reconheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostitua e coma do sacrifício da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte a seus filhos, e a todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, ou seja, sonda nosso âmago, nossa mente, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Não o tendes, retende-o até que eu venha. E ao que eu vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Tiatira, ela estava tendo o mesmo problema. Vocês percebam que a mesma doutrina que Paulo falou, Tiago falou e João falou. Paulo, ele pregava contra as obras da lei.
mas ele não negava as obras da fé. Quem eram as obras da lei? Aqueles que se justificavam nas obras, que faziam, não mentiam, que não adulteravam, que não davam, não roubavam, não faziam tudo isso. Só que, achando que pela sua autopiedade, pela sua autojustiça, alcançariam o reino de Deus. Essas eram as Masei Hatorá que eu falei, as obras da lei. Agora, ele nunca negou as obras da fé. A fé sim produz obras, como Tiago disse em sua carta. Da mesma forma, João reafirma: não se engane, meus amados. Aqueles nicolaítas de hoje que pregam que a fé é independente de obras e a fé não gera obras. Ora, se a fé não gera obras, de que vale a nossa pregação? Se não gera boas obras, debalde morreu Cristo, ou seja, em vão morreu Cristo. Não achem que as obras vão fazer vocês serem justos perante Deus, mas a fé, que é a crer que Deus pode dar a boa consciência para vocês, vai gerar boas obras, pois pelos frutos conhecereis. Não vos enganem, fé gera obra sim, e as obras vão testificar se é de boas obras ou de más obras, pois aquele que diz que as boas obras são verdade e gera uma igreja que se prostitui em idolatria, a idolatria e prostituição eram tanto pela prática cultual da prostituição nos templos pagãos, como por essa questão de assim, Israel era noiva de Deus, e toda vez que ela se juntava a ídolos, ela se prostituía, ela fornicava e adulterava com os ídolos e traía Deus. Então essa é a imagem, né, de prostituição. Jezabel possivelmente era uma figura, um líder ou uma líder, provavelmente uma líder, uma profetisa, que tinha as doutrinas errôneas, as doutrinas pagãs. Não à toa, meus amados, a própria igreja primitiva, católica, primitiva, não a igreja atual, mas a igreja primitiva, ela em Constantino no século IV aderiu ao culto do Rei Sol, que é a guarda do domingo, aderiu a imagens e outras coisas que não tem valor e não tem poder. Pela fé das pessoas que não conhecem o verdadeiro evangelho, elas creem tão forte naquilo que Deus dá o milagre, dá a força, dá a saúde, mas não pelos ídolos, mas porque Ele é misericordioso em todo o tempo. Não pelos ídolos, porque o ídolo de si não pode nada, nem comer, nem falar, nem amedrontar e nem nada. E a igreja, em Constantino, quando ele, lá pelo século IV, primeira metade do século IV, ele falou assim: agora a religião cristã é a religião oficial do Império Romano. Só que ele não quis a igreja segundo os apóstolos e os discípulos. Ele quis a igreja idólatra, que é a igreja onde tem mistura. O culto a Deus e o culto aos ídolos. Esse era o problema de Sardes. Mas que eles saíssem disso, porque o próprio Jesus dizia: eu conheço que parte de vocês está ainda imaculado, permaneço assim até que eu volte. Essa é a mesma chamada que Cristo tem a nós. Nos permanecemos de pé em Cristo, segundo as palavras dele. Último capítulo, o 3 aqui, da nossa leitura. 3:1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto: diz o que tens 7 Espíritos de Deus. Eu estava falando da igreja de Tiatira, melhor dizendo, tá? Agora vamos falar de Sardes. Escreve isto: isso que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, de novo sobre obras. Que tens o nome de que vives, e está morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer,
porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembro-te, pois, do que tens recebido, e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei, como ninguém sabe. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de nenhuma maneira riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e dos seus anjos. A mesma promessa que Jesus fez quando estava entre nós. Ele não vai trair como a gente o trai muitas vezes. Aquele que permanecer de pé e fiel a Cristo, no dia vindouro, no dia do juízo, ele não vai falar: seu trouxa, você ficou porque você quis, pegadinha. Não, de modo algum. Ele vai dizer: este é digno do reino de Deus, porque se manteve de pé contra tudo e contra todos, e contra toda a sujeira do mundo, a sua veste permaneceu branca, e ele será contado junto aos santos. Essa é a nossa esperança. 7. E ao anjo da igreja de Filadélfia, que escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não o são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te darei da hora da tentação, que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E a promessa: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a igreja de Filadélfia, ela estava tendo o mesmo problema, né, daqueles que profanam, né, a sinagoga de Satanás. Só que ela guardou a palavra de Deus, mesmo com pouca força, e não negou o nome de Cristo, né? E aquele que não nega o nome de Cristo perante os homens, Cristo não vai negar perante Deus e perante os anjos. Também só pode ser aqueles que guardam a palavra, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Não é questão de humanidade, de guardar com humanidade, é questão de ter fé, gente. A fé eleva a gente a patamares que o homem não pode alcançar, pois para o homem o impossível é impossível, mas para Deus nada é impossível, tudo é possível. Vocês entenderam? Então, não é guardar para crer, é porque creio, guardo, e porque guardo, gero boas obras e bons frutos. E no dia da colheita, o ceifador, que é Cristo, vai saber se nós somos trigo ou se nós somos joio, se nós somos carneiros ou se nós somos cabritos. E dessa forma, cordeiros ou cabritos, e dessa forma, bons frutos ou maus frutos. Só há dois caminhos, meus irmãos: a perdição eterna ou a vida eterna. Não há uma terceira via, um purgatório. Não há. Isso aqui já é um grande purgatório, que é a nossa única chance. É a nossa única chance. Vocês não estavam no mundo, hoje estão, amanhã não estarão.
e pronto. Mas no dia de Cristo ele se lembrará dos justos e eles resplandecerão como o sol na sua força. Creio nisso. Para fechar, a última igreja, 14, Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, né? O que assim seja, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, de novo, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou, estou enriquecido, e nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te de mim que compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e a ele comigo. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui a gente termina. Vocês percebam que a chamada Laodiceia é o que muitos cristãos estão vivendo hoje. Eles não são nem frios e nem quentes. Eles são mornos. Eles são hesitantes. Ora, eles estão sempre cocheando, como o povo de Israel na época de Elias. Ora é Yahweh, o Deus de Israel, ora é Baal, ora é Yahweh. Então, eles estão sempre cocheando. Deus vai vomitar esses, porque Deus repudia aquele que é morno. O frio, às vezes, está mais perto de ser quente do que o morno. Sabe por quê? Porque é o seguinte: o frio, ele recebe o calor e começa a se agitar e fica quente na fé. E se permanecer, é porque realmente esquentou a fé dele. Já o morno, ele faz o seguinte: pela manhã ele esquenta e pela tarde ele bota água gelada. Então ele fica num processo de agrada a Deus e agrada aos homens, agrada aos homens e a Deus, e assim vai. E ele passa uma vida inteira não agradando a Deus e muitas vezes nem agradando aos homens, agradando uma morte que está chegando sem arrependimento. Essa é a chamada Laodiceia. Que nós não sejamos como as igrejas, as 7 igrejas, no tocante às más obras, mas que a gente, pela palavra de Deus, purificado em Cristo Jesus, nos tornemos quentes, imaculados, verdadeiros, prósperos, não em matéria, não em dinheiro, não em coisas desse mundo, mas na riqueza espiritual, que provou como ouro no fogo, como vestes brancas e como uma voz que ecoa pela eternidade, ser muito mais valorosa diante das fomes, das aflições, das perseguições, das cadeias e da própria morte por Cristo. Muito mais vale a riqueza espiritual do que a riqueza dos falsos mestres, que hoje têm e passam como um vento no deserto. Amanhã já não tem nada. Ninguém pode comprar com dinheiro um sequer segundo da vida. Não pode. Agora, se dedicar à Bíblia e à riqueza do mundo por vir, Cristo, esse sim alonga a sua vida. A qual prazo? Eterno. Eterno. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa pregação. Quem ouvirá a nossa pregação? Que Deus abençoe todos vocês que estão ouvindo, aqui e depois nas redes, no Facebook e no YouTube.
porque muita gente tem se entregado para Cristo por meio desse ministério. E a honra e a glória e o poder e a força e todo louvor, como cheiro suave, a Cristo Jesus. Nada ao homem, nada ao Alexandre, nada aos que estão aqui, os que já estiveram aqui, como os meninos ali que estão ali um pouco, 10 metros ali para o canto, já estiveram aqui também. Nada para nós, mas tudo para Cristo. Que Deus dê bênçãos para vocês, espirituais. Que dê força na hora do pecado, para levantar e para não pecar mais, como a mulher adulta em João. Que Deus dê pureza, não a pureza segundo os conceitos humanos, não a pureza segundo o conceito de família tradicional, mas a pureza conforme a Bíblia, meus amados. Quer saber o que é pureza? Vão ler a Bíblia. Eu sei que os falsos mestres odeiam que os seus guiados leiam a Bíblia, porque lendo a Bíblia, eles logo reconhecem os frutos e a pregação dos falsos mestres. Mas aqui não. Nós sabemos que nós somos verdadeiros, não porque há verdade na gente, mas porque há verdade, a resposta e a perdão aos pés da cruz de Cristo. E a gente, reproduzindo o que Ele fez com fé, somos boas obras e somos verdadeiros. E se somos verdadeiros, sabemos quem está dando bom fruto e quem está dando mau fruto. Se acheguem, leiam a Bíblia, tenham fé, orem, porque Jesus, ele pode parecer que está tardando, mas não está tardando, porque o tempo de Deus não é o tempo dos homens, mas Ele vai voltar. É o que a gente ora e pede, que vocês recebam as mais ricas bênçãos dos céus. Em nome de Jesus, amém.